Quando a gente ouve notícias de destruição global, como esta que está aqui para vocês, logo as nossas antenas são ligadas a respeito das profecias do fim do mundo, daquilo que está escrito na Palavra de Deus. E hoje a gente vai conversar um pouquinho se esta notícia da Guarda Revolucionária do Irã ameaçar, destruir, mudar o curso do mundo tem a ver de fato, é um prenúncio da volta de Cristo Jesus, e também vamos conversar um pouquinho sobre as necessidades reais que a gente tem para agora, as atitudes reais que a gente tem que tomar agora, porque sim, nós estamos vivendo um momento sério no mundo. Beleza? Vamos conversar? Vamos ouvir o vídeo. Do UOL tem a resposta da Guarda Revolucionária do Irã e eles ameaçam uma destruição global em resposta ao que disse Donald Trump. São frases muito fortes, inclusive. Donald Trump diz que vai acabar com toda uma civilização. E aqui, a Guarda Revolucionária do Irã diz que vai fazer o planeta tremer e remodelar o planeta. Nós temos aqui falas preocupantes de países relevantes nesse tabuleiro da geopolítica global. Eu não sou um especialista em geopolítica, mas eu escuto esses caras e muitos deles falam que existe muito blefe, muita tentativa de intimidação, mas enfim, as palavras são de fato preocupantes. E tudo isso que tem acontecido no mundo ultimamente tem também impactado nas nossas vidas, principalmente nos preços dos produtos que a gente compra. Eu não sei se você sabe, mas o Estreito de Hormuz, que é uma importante rota logística marítima, onde passam muitos navios com mercadorias, com petróleos, com fertilizantes também, enfim, é controlado pelo Irã. E esta guerra faz com que o Irã use como uma estratégia de dissuasão, de intimidação, de pressão também, o fechamento desse estreito. Ou seja, todas as cargas que passam por ali, quer seja petróleo, quer seja fertilizante, quer sejam outros produtos, sofrem grande risco. Com esses grandes riscos, o preço do seguro sobe demais, o preço do frete sobe muito, e isso impacta diretamente na nossa economia, se tratando aqui de Brasil e na economia de vários países. Então a gente precisa analisar este tempo e ser prudentes naquilo que a gente vai fazer. Mas agora, indo um pouquinho mais nessa parte de escatologia, Jesus, em sua fala escatológica, que está lá em Mateus, no capítulo 24, versos 6 e 7, está escrito assim, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quando a gente para ler esse texto, parece que é um substrato do que está acontecendo hoje, parece uma fotografia daquilo que está acontecendo hoje. Talvez para a vida de muita pessoa, elas não tenham visto se levantarem tantas nações contra nações, parece até um clima de guerra global, não é verdade? Parece que as tensões estão bem mais afloradas e esse tecido fininho que segura a paz e a harmonia entre as nações parece ter se rompido. Mas o que Jesus destaca aqui é que ainda não é o fim. Isso daqui são dores de parto, são momentos difíceis, são momentos dolorosos que requerem sacrifícios da nossa parte. São momentos que trarão perdas para nós. Para muitos, perdas humanas, perdas de parentes, perdas de bens, perdas patrimoniais, perdas financeiras. São vários tipos de perdas que esses tipos de cenários nos colocam. A fome, que já é uma realidade no mundo, atinge boa parte da população mundial. Inclusive aqui no Brasil, quantas pessoas que existem aqui na nossa nação que sentem fome, e que isso já vem há muito tempo. E guerras, rumores de guerras,
já existem desde quando este livro de Mateus foi escrito, desde antes, bem antes. Então, esse tipo de cenário sempre aconteceu e o aumento disso, o aumento de guerras, o aumento dessas dores sempre nos leva a imaginar que o fim está próximo, mas é necessário que a gente passe por isso. Eu não sou o tipo de cara que vai ficar criando alarmismos aqui para vocês. Apesar de provavelmente a thumb e o título serem meio sensacionalistas, isso faz parte das estratégias aí do YouTube, mas a gente precisa ter um pouquinho de pé no chão e sermos prudentes. A palavra do Senhor nos diz, lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 3, que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Lá em Provérbios também, no capítulo 14, verso 15, diz o seguinte: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem onde pisa. O que isso quer dizer? A gente não precisa acreditar em tudo que está sendo dito por aí, igual eu falei. Esses governantes trabalham com muitos blefes, né? Quantas vezes o Trump mesmo já falou, vou acabar com esse Irã, vou destruir essa civilização tal dia. Chegou esse dia, ele estendeu o dia. Quantas vezes a gente já ouviu falar que o mundo ia ser redesenhado? Quantas vezes a gente até mesmo ouviu falar, chegou o fim dos tempos, agora já era, agora acabou. Quantas vezes a gente já ouviu isso daí, gente? Quantas vezes a gente já ouviu isso daí? Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de prudência e de entendimento de que existe de fato um cenário caótico, que de fato é uma boa possibilidade de Cristo voltar em breve, mas ao mesmo tempo nós não podemos nos esquecer que nós estamos vivendo ainda e vivendo neste mundo caótico. Então por isso que esse versículo é tão importante, que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. A gente precisa perceber o que está acontecendo, perceber as nuances e buscar tomar uma atitude correspondente com essas nuances. Então a minha orientação pastoral é de que este período que a gente vive é um momento de poupar, de sermos mais econômicos, de sermos mais controlados com os nossos recursos, de fazermos negócios de giro rápido, de tentar alavancar um pouquinho o nosso patrimônio sem gastar demais, com coisas que a gente pode comprar e revender ali rapidamente, para a gente talvez ter um rendimento que seja um pouquinho acima dos rendimentos dos bancos, como CDI, CDBs, etc., ou outros rendimentos mais seguros, LCI, LCA, Tesouro, que muitas pessoas costumam investir. Principalmente para quem é classe média ou para quem não tem muito dinheiro. Não é o momento de esbanjar, não é o momento de ir em restaurante caro, não é o momento de ficar pedindo comida no iFood, não é o momento da gente fazer esse tipo de manobra. O momento agora é de segurar um pouquinho. Isso porque, sendo bem realista, porque os preços estão subindo. E a tendência com o encarecimento do petróleo, né, por causa da escassez, com o encarecimento de fertilizantes, por causa da escassez, por causa dessa instabilidade lá no Estreito de Hormuz, a tendência são os preços subirem. E aí a gente vai precisar ter dinheiro, vai precisar poupar dinheiro para ter os recursos básicos em nossa casa, para conseguir colocar uma gasolina no carro, enfim, porque a tendência são valores mais altos. Agora, se tratando de Brasil, a nossa nação, a gente também não precisa se desesperar tanto, porque ela não está nessas rotas de guerra, pelo menos até o momento, né? Claro que todo cenário pode mudar em pouco tempo, mas a gente pode permanecer um pouquinho mais tranquilo, sem desesperar, sem entrar em parafuso, sem ficar ansioso, gente. Toma cuidado com isso. Então só tome esses passos que eu estou indicando para vocês, que são passos prudentes, mas não entre em desespero, não entre em crises de ansiedade, porque a nossa situação aqui no Brasil ainda ela é controlada, a gente ainda vive numa relativa tranquilidade. Eu sei que muitos de vocês podem estar vivendo momentos difíceis, momentos de escassez, falta de emprego, falta de recursos, briga na família. Pode estar vivendo em um ambiente tão perigoso quanto está no meio de uma guerra, porque a gente sabe que no Brasil existem essas nuances, mas em termos geopolíticos a gente está numa posição relativamente
confortável. Então, meu irmão e minha irmã, clame ao Senhor. Ele é o dono da história. Ele é que conduz os tempos. Ele é que faz as coisas acontecerem no seu devido tempo, da sua devida maneira. A gente não precisa entrar em desespero, porque Deus quer que a gente descanse nele. Deus quer que a gente confie nele e que a gente encontre nele o nosso refúgio, a nossa segurança. Então, creia no Senhor, viva de maneira que agrade ao Senhor, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de jejuar, de louvar, de frequentar a sua igreja. Tudo isso é muito importante para que você mantenha a sua fé forte e em períodos difíceis a nossa fé é extremamente importante. Mantenha a sua fé em Deus firme. Dias de aflições fortalecem a nossa fé no Senhor. Bom, o meu desejo é que Deus te abençoe muito. Eu espero te ver no próximo vídeo e desejo todas as bênçãos do mundo para você e sua família. Um forte abraço e até breve.